Boa noite, meus amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Hoje vocês vão ter que me desculpar. Estou com uma crise de soluço, então se porventura durante a apresentação eu tiver uma sensação de soluço, aí vocês estão vendo, eu não estou conseguindo, mas vou fazer o impossível para fazer o melhor jornal para vocês. Nós recebemos uma publicação do secretário da Saúde informando que deverá chegar em Mogi Guaçu uma carreta que vai levar os médicos especialistas onde a população estiver. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo que o secretário da Saúde postou nas suas redes sociais. Vejam só. Agora tem especialista. Acabei de participar de uma reunião junto à DRS, Ministério da Saúde e os municípios aqui da Baixa Mogiana, aonde a nossa região foi contemplada com carreta Agora Tem Especialista, que vai ajudar muito a nós avançarmos na realização de exames. E essa carreta ficará aqui na nossa cidade para atender os 4 municípios. Em breve, mais informações. Diante desta publicação do secretário da Saúde e também superintendente do hospital, nós fomos aqui bem próximo na região buscar informações dessa carreta Agora Tem Especialistas, que algumas cidades já implantaram esse sistema Agora Tem Especialistas. Então, nós vamos verificar uma reportagem, ou melhor, nós vamos verificar um vídeo, quer dizer, uma matéria, onde o governo federal, esse governo que está lá em Brasília, liberou para esse programa, para a cidade de Casa Branca, que liberou para a cidade de Casa Branca, 50 milhões para este programa aqui, ó. Tá? Então, veja a matéria. Auxiliar de Lula liberou verba de 50 milhões para a prefeitura com indícios de sobrepreço. Uma parte da verba milionária, destravada pelo chefe do gabinete do presidente Lula para a prefeitura de Hortolândia, aliada à gestão petista, custeou uma organização social que pagou por plantões médicos com indícios de sobrepreço. A entidade também concentrou recursos públicos em fornecedores interligados. Formalmente, uma das prestadoras da OS, Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, pertencia a uma estudante de medicina, em turno integral, sem renda. Outra era uma igreja evangélica antes de mudar as atividades e, em seguida, passar a atuar na área médica. O UOL identificou que 9 fornecedores da Cesário estão ligados a uma teia empresarial, que consumiu metade das despesas da entidade. O Ministério da Saúde afirmou que contratos entre prefeituras e prestadores de serviços são de responsabilidades de gestores municipais. O Planalto declarou que o encaminhamento de solicitações que chegam ao Palácio é feito pelos ministérios, sem ingerência da presidência. Somente para este programa, para vocês saberem, liberou 50 milhões. 50 milhões, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos metade do orçamento da Secretaria da Saúde de Mogi Guaçu. Só para vocês terem uma ideia. E esse dinheiro foi liberado somente para esse programa dessa carreta na cidade de Casa Branca. Coronel, mas por que o senhor está falando de uma coisa e de outra? Porque em razão desse dinheiro que foi liberado e deste programa, começou a surgir problemas na parte de contratação médica. Primeira coisa que aconteceu, a Santa Casa de Casa Branca teria que fornecer os especialistas para essa carreta. Ela não tinha especialista nem para ela, quanto mais para colocar nessas carretas. Aí eu pergunto para vocês, Mogi Guaçu tem especialistas
para atender a demanda da cidade? Para atender os postos da cidade? Primeira pergunta. Então aí vem o questionamento que a gente faz. Se já não tem para atender a população nos postos da cidade, será que vai ter para colocar nesta carreta? De onde que vai vir o dinheiro? De onde que virá o dinheiro para custear essa carreta? Agora tem especialistas. Criaram vários programas em Mogi Guaçu. A teleconsulta, agora estão querendo trazer a carreta solidária. De onde que vão vir os especialistas para a teleconsulta? De onde que vão vir os especialistas para essa carreta solidária? E a situação mais crítica que eu quero falar para vocês é de onde que vai sair o dinheiro para pagar, para custear, para bancar tudo isso que está acontecendo. Para não acontecer o que aconteceu em Casa Branca, para não acontecer o que aconteceu em São José do Rio Pardo. Então agora nós vamos ver o que aconteceu nas duas cidades, mais precisamente vamos colocar de Casa Branca, onde instaurou uma SEI para apurar as irregularidades desta carreta, dessa carreta que eles estão colocando como sendo, agora tem especialidade. Então lá era a carreta com especialidades e aqui a carreta agora tem especialidades. Vamos ver agora parte da SEI, em que o presidente da SEI está questionando o secretário da Saúde de Casa Branca. Olha as respostas dele, vejam só. O senhor consultou quais instituições de Rio Preto antes de fechar o contrato com a Santa Casa de Casa Branca? Eu consultei Santa Casa de forma formal. Eu consultei o Hospital João Paulo II, o Hospital Regional de Mirassol, o Lar São Francisco de Assis, o AME. Consultei algumas clínicas privadas, que eu não vou citar o nome, e também consultei a Funfarm. Olha, nós conversamos com a direção desse hospital. O senhor não consultou o hospital de base, o senhor não consultou a Funfarm. E isso é muito sério. Sabe por que eu não acredito numa palavra que o senhor está falando? Porque a pessoa que acha que a Santa Casa de Casa Branca tem mais capacidade para resolver uma demanda reprimida de exames do que todas essas instituições de Rio Preto junto, ou o senhor não tem noção de onde o senhor está, ou o senhor desrespeita muito essa cidade e essas instituições. Eu queria saber qual é o nome do gestor que o senhor se relaciona na Santa Casa de Casa Branca. Vereador, também respeito o senhor e, na verdade, quem está mentindo é o senhor. Nota da imprensa, nota para a imprensa do HB. A Fundação Faculdade Regional de Medicina, a Funfarm, informa que não foi procurada formalmente pelo secretário de Saúde de São José do Rio Preto para tratativa sobre nenhum mutirão de exames. Bom, não precisamos ficar discutindo aqui. Agora me responda, qual o nome do gestor que o senhor lida lá na Santa Casa de Casa Branca? Isso tudo está, inclusive, no plano de trabalho. O senhor não pode responder? Claro, qual é o nome? posso. Então responda. Vamos acalmar os ânimos, vereador, por favor. Nós estamos aqui com muito respeito. respeito. Não precisa disso calmo. tudo. Eu sei qual é o jogo de vocês. Daqui a pouco você vai falar que eu estou gritando, você vai sair. Próxima vez, vem com o protetor auricular. É só o senhor ter respeito. E agora, nesse momento, eu vou falar baixinho com o senhor. O senhor pode, por favor, me dizer o nome do gestor da Santa Casa de Casa Branca? Eu tenho como gestor da Santa Casa de Casa Branca a pessoa com quem eu conversei, com quem eu falei, com quem nos trouxe, nos apresentou o plano de trabalho, o senhor William Lemos. William Vieira Lemos. O senhor pesquisou sobre este cidadão ou não? Porque a Santa Casa a gente já viu que o senhor deve ter procurado num site de busca, que deve dar, sabe o que? Deve ter relacionado à Casa Branca do Trump. Vocês que são americanizados, deve ter sido isso. Porque se o senhor tivesse pesquisado a Santa Casa de Casa Branca, não teria fechado o convênio. Se o senhor tivesse pesquisado o currículo desse cidadão, não teria fechado o convênio. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Quem é o dono das carretas? Quem é o dono das carretas? Porque a Santa Casa de Casa Branca não tem carreta. Vamos lá, vereador, eu posso responder para o senhor o que é relacionado à Secretaria Municipal de Saúde. Isso eu posso dizer para o senhor. Agora, outras perguntas, e acredito que as perguntas do senhor tenham, de repente, segundas intenções, eu não posso responder porque eu não sei. Quem tem segundas intenções aqui são vocês. Não. Eu tenho uma única intenção aqui. Esclarecer para o povo de Rio Preto como está sendo gasto o dinheiro. Vocês estão fazendo negócios, utilizando uma das questões mais urgentes e sensíveis, que é utilizar uma demanda de fato reprimida, de um povo que espera por um exame para tentar salvar a sua vida. Vocês estão usando esta demanda para fazer negócio, secretário. Isso aqui é um escândalo. Não venha fazer negócios utilizando a dor, a urgência das pessoas. O senhor falou tanto da carreta, com tanto orgulho, a hora que está fazendo a exposição, e agora não sabe me dizer
Qual é a empresa? Qual é o CNPJ? Qual é o dono das carretas que vai atender o povo de Rio Preto? A Santa Casa de Casa Branca, secretário, não tem carreta. Não, talvez tenha que ter camburão lá. Carreta não tem. Dá um pause no vídeo, por favor. Aqui vocês estão vendo o presidente da SEI fazendo as perguntas e aqui você está vendo, bem aqui de branco, o secretário da Saúde de Casa Branca. Vocês verificaram nesses depoimentos que a Câmara de Vereadores, primeiro, ela tomou a postura de fiscalização. Vocês perceberam que o secretário começou a entrar em contradição do que fala? Agora eu pergunto, já está sabendo que isso está trazendo problemas em outras cidades? Por que trazer isso para Mogi Guaçu se já está tendo problemas em outras cidades? Será que nós vamos ter de novo aquele fato envolvendo aquela OS, logo no início da administração do prefeito Rodrigo Falsetti, que deu um desfalque muito grande na Secretaria da Saúde? Aí eu pergunto, está trazendo isso para cá, será que faz levantamento do que está acontecendo? Essa mesma carreta é a mesma que estava em Casa Branca, que estava em São José do Rio Pardo? Coronel, mas como que a gente pode verificar isso? Por uma razão muito simples. A mesma OS, que é a organização social, que atuou em Casa Branca e em São José do Rio Preto, é a mesma OS que está atualmente administrando a saúde no Hospital Tabajara Ramos. Não está um negócio assim meio... muita coincidência? Porque a gente verifica o seguinte, vamos fazer uma correlação da prefeitura? Vamos verificar aquela empresa que foi contratada para fazer a construção da UBS do Sacaída, está parada. Aquela outra obra que a mesma empresa está fazendo, está parada. Será que a prefeitura não está fazendo uma consulta ou verificando o que os vereadores estão fazendo, que estão deixando isso correr a berço esplêndido? Lembra que eu falo para vocês, tem vereador que fala que é oposição? Aqui nós estamos mostrando todos os indicativos que precisa ser acompanhado referente a essas contratações. Vocês estão verificando que foi feita uma SEI. Essa que nós estamos colocando é a SEI de Casa Branca. Vocês verificaram que teve uma hora que ele fala que ele contactou o gestor da Santa Casa, o gestor não sei mais de qual empresa, o gestor de tal empresa, o gestor... E aí o presidente da SEI fala assim, tudo bem, você falou que você contactou, você falou com quem? Você conversou com quem? Aí ele fala que ele pôs o nome do gestor da Santa Casa com quem ele conversou. Aí o próprio presidente da SEI fala assim, pois eu conversei com ele e ele falou que você não o procurou em momento algum para tratar desse assunto. Vocês imaginam bem, chega, lança-se um programa e depois se verifica que ele foi nocivo aos cofres públicos do município. Então vamos verificar agora a parte em que o próprio presidente da SEI, que seria, vamos dizer assim, uma apuração, um inquérito feito pelos vereadores para apurar essa irregularidade. Então agora, nessa SEI, vamos verificar a parte em que foi procurado o superintendente da Santa Casa, que era responsável por essa carreta, e ele não foi encontrado. Vejam só. O gestor da Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca, William Vieira Lemes, foi convocado a prestar esclarecimentos à Câmara Municipal sobre o convênio número 02/2026, firmado com a Prefeitura de São José do Rio Preto, para a realização de um mutirão de exames médicos. As convocações ocorreram antes da anulação do convênio anunciado pela administração riopretense.
A intenção é que o gestor da entidade apresente esclarecimentos sobre a participação da Santa Casa no convênio, a estrutura então prevista para a execução dos serviços e os questionamentos levantados em torno do ajuste firmado com São José do Rio Preto. Aí eles procuraram o senhor William, que era o superintendente da Santa Casa, e ele não foi encontrado. Vocês estão vendo agora como que as coisas são? Por isso que eu falo que nós precisamos de uma Câmara de Vereadores realmente que fiscalizem o Executivo. Não é para ficar lá fazendo vídeo. Olha, eu fiz um pedido lá, ele tapou o buraco. Olha, eu fiz o vídeo lá, ele asfaltou a rua, que já ia fazer. Essa é a função da Câmara, fiscalizar. Então nós temos que verificar o seguinte, estão falando de trazer para Mogi Guaçu esta carreta. E essa carreta, como que ela vai vir? A Câmara tem que ir já e questionar o secretário. Como que ela vai vir? De onde que vai vir o dinheiro? Quem vai ser o responsável? Foi feita licitação? Como que está sendo feita essa contratação? Está falando que agora tem especialista. Se nós já não temos especialista nos postos para atender a demanda da população, como que nós vamos ter agora especialista para essa carreta? Será que nós já temos especialistas para a teleconsulta? É muita situação que está envolvendo muito dinheiro. E agora está entrando para o hospital, que o hospital passou a fazer parte da tabela SUS. Aquilo que o município gasta, o governo do estado de São Paulo vai compensar o município com uma parte. Será que isso vai ser revertido em prol da população? Vocês entenderam? Vocês estão começando a verificar agora esse cenário, essa situação? Por que que nós temos que analisar? O secretário veio e falou disso. Mas quem que vai verificar? Como que foi feito o contrato? Como que está sendo gasto esse dinheiro? Será que a população realmente vai ser beneficiada com essa situação? Vai ter o especialista, só que depois do especialista, ela vai ter acesso a todos esses exames que vai precisar fazer? Só nós verificarmos qual a lista de prioridades da saúde. Olha as cirurgias, por exemplo. Foi feita aquela situação, aquele convênio com a Santa Casa, de 700 cirurgias de órtese, do quadril e do joelho. Ninguém falou mais nada. A Santa Casa realmente fez essas 700 cirurgias? Está fazendo essas cirurgias? Em quem foi feita estas cirurgias? Só quero falar para vocês que todos os anos a gente tinha, e nós falamos aqui para vocês, as mesmas coisas. Chega no mês de fevereiro, a Santa Casa fala, não tenho dinheiro, preciso de dinheiro, e não sei o que lá mais, papapá. Aí a prefeitura vai lá e lança o programa cirurgia de quadril e de joelho, 700 cirurgias, só que não falaram mais nada disso. E nós falamos que era um programa altamente inócuo, que não dava para se fazer, onde cada cirurgia ia sair por R$ 1.500. Nós mostramos aqui para vocês que cada cirurgia daquela custaria no mínimo R$ 15.000. Fiscalizaram? Não. Observaram? Não. E aí? Será que aqui vai ser a mesma coisa? Só estou falando porque é muita coincidência. A mesma OS que estava aqui é a mesma OS que está administrando o Hospital Tabajara Ramos. E detalhe, aqui já estão pedindo a cassação do prefeito de Casa Branca e a cassação do prefeito de São José do Rio Pardo. Lá a Câmara está investigando. Aqui vocês viram a Câmara investigar alguma coisa? E olha que nós já falamos várias denúncias. Inclusive nós tivemos um pedido do próprio Modesto falando sobre a situação do Hospital Tabajara Ramos.
onde ele mandou um documento e ele foi à tribuna da Câmara e pediu para falar, inclusive, o protocolo dele pedindo a SEI da saúde. Foi feita? Os vereadores aprovaram? Não. Por isso que aqui eu falo o seguinte, é importante a Câmara cumprir o papel dela. Se tem, tá certo, aprova. Não tá, não aprova. Está tendo irregularidades, como é o caso aqui de Casa Branca e São José do Rio Pardo, apura. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na nossa cidade. Nós tivemos a morte de 2 funcionários do SAMAI. Foi falado que o SAMAI ia instaurar uma sindicância. Cadê essa sindicância que não anda, está parada? Ninguém faz nada com essa sindicância. E aí nós levantamos várias perguntas. Primeiro, tinha equipamento para esses funcionários descerem lá no posto? Já é público e notório que o SAMAI não tinha. Depois desse fato, ele emprestou o equipamento do SAAI de Mojimirim. Ele emprestou, pegou de Mojimirim e trouxe, se desse algum problema, ele teria para mostrar. Será que tinha o responsável de trabalho, para trabalhar, que estava trabalhando no dia, para verificar, para estar acompanhando esses funcionários? Já foi provado que não tem. Então, vocês estão vendo que são várias irregularidades que ninguém fala, ninguém apura, ninguém... Então, está aqui para vocês saberem. Quando falarem das carretas, agora tem especialistas, para que vocês saibam que nós precisamos ficar atento a algumas situações. Senão você vai ver que vai ter vereador que vai sair falando dessas situações de Mogi Guaçu, mas temos que atentar a detalhes. Beleza? Vamos agora para outro assunto. E agora vamos falar sobre aquela matéria que publicou na imprensa da cidade. A matéria que saiu foi essa daqui, ó. Foi uma publicação no jornal da cidade, mostrando o levantamento da FEG na parte financeira. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala para vocês é o seguinte: na matéria escrita, quando aparece com esse envolto, esse risco que vocês estão vendo aqui, ó, isso dá a entender que a matéria foi paga para se colocar no jornal. Essa borda preta, para poucos que sabem, é isso daqui. O significado dela é que é matéria paga. Isso é um acordo nos órgãos de imprensa escrita. Aí o que eu quero mencionar para vocês é o seguinte: por essa matéria, a FEG apresentou um superávit, ou seja, sobrou dinheiro em caixa. E aí foi feito um levantamento pelo relatório do Tribunal de Contas. Com base no relatório do Tribunal de Contas, nós fomos consultar uma pessoa que conhece muito de Tribunal de Contas. O nome dele é Modesto Costa. Apesar de ter o mesmo sobrenome que o meu, não somos parentes. E ele faz uma explanação bem detalhada de como é esse relatório do Tribunal de Contas. Mostra como está isso daqui e apresenta por que a FEG teve um superávit. Inclusive, vocês vão verificar que tem dinheiro meu, seu, nosso, dentro da FEG para que ela tivesse esse superávit. No entanto, ela não teve superávit nenhum. Aqui mencionou que teve, mas nós vamos explicar e deixar bem explicado por que na verdade, ela não teve superávit, mas teve imposto que nós pagamos, que foi colocado aqui dentro da FEG. Por isso que ela apresentou com superávit. Então, vamos ver agora a matéria, a entrevista que nós fizemos com Modesto Costa. Vejam só. Modesto, boa noite. Boa noite, coronel. Modesto, diante dessa publicação da Gazeta, em que ela levou a conhecimento geral da população
que a FEG, a Fundação Educacional Guaçuana, apresentou um superávit, ou seja, sobrou dinheiro nos cofres da FEG em 2024. Que análise que você faz desta publicação e do relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Coronel, na verdade, a FEG teve esse superávit porque ela recebeu transferências do município que permitiram que isso acontecesse, senão ela teria um déficit de mais de 11 milhões no exercício 2024. Então, o superávit é em decorrência de repasses feitos pela prefeitura que, consequentemente, ela deve ter, se não tiver tido uma previsão orçamentária, ela teve que remanejar de alguma outra pasta, alguma outra secretaria. Você falou que isso está próximo dos 15 milhões. Esse dinheiro é proveniente dos cofres da prefeitura, ou seja, é imposto da prefeitura que foi utilizado para cobrir esse buraco no orçamento da FEG? Correto. Esse dinheiro tinha que sair de algum lugar, ele não tem como aparecer por osmose lá na conta corrente ou no caixa da prefeitura, né? E o valor correto exato é 15.139.284,03. Como a prefeitura mandou esses 15 milhões, aí a FEG passou a ter um superávit de 4 milhões e 21, ou seja, ela teria 11 milhões, aproximadamente 11 milhões e 100 mil reais de déficit se a prefeitura não tivesse feito essas transferências. Se nós fôssemos fazer assim uma verificação sem estar dentro da FEG, o que você imagina de onde que está saindo esse déficit da FEG? De onde que esse dinheiro, a FEG está deixando de arrecadar esse dinheiro? O que era a sua análise que você faz? Pelo próprio relatório do Tribunal de Contas da União, isso, pelo que a gente percebe, é a quantidade de mensalidades que não devem estar sendo pagas. Porque a gente percebe, pelo próprio relatório da aprovação das contas, diga-se de passagem, com ressalvas e observações, tá? Que a FEG precisa de melhorar o seu sistema de cobrança das mensalidades, porque a dívida ativa da FEG, dívida ativa é aquilo que ela tem para receber de mensalidades dos alunos, tá? Hoje, em 2024, atingiu 34 milhões e meio de reais. Isso então, já é a dívida que ela já tem. Não, isso é o que ela tem para receber. Isso é o que ela tem para receber e que ela não cobra. E essa cobrança, ela é administrativa ou é judicial? Inicialmente administrativa e depois judicial, mas ela, no mínimo, deveria estar protestando esses débitos. Já teria que ter o processo na justiça. E depois entrar judicialmente executando, mas isso vem já há anos e a cada ano amplia. No ano de 2024, o aumento foi de 36%. Então, vamos colocar assim, se um estudante de medicina paga 10 mil reais por mês de mensalidades... No ano dá 120 mil reais, cada um. Isso. Agora você pega esses 11 milhões que aumentou... Vê quantas mensalidades... Divide por 120 mil, você vai saber quantos alunos, né? Ou divide por 10 mil, mero exemplo, a gente teria aí quase 1.000 mensalidades no ano sem pagar. Em um ano? Em um ano. Se considerarmos uma mensalidade de 11 mil reais por mês. E, neste caso, caberia uma apuração pela Câmara em forma de SEI ou de sindicância? Já deveria estar ocorrendo. Frente a esse relatório do tribunal, alguma coisa os vereadores já tinham que ter feito. Já tinham que ter feito desde o relatório de 2023, de 2022, de 2021. Que já vem apresentando essa deficiência ano a ano. Sim. E o que você acredita que deva ser? Por que os vereadores estão quietos? Seria uma falta de oposição na Câmara? Ou talvez por desconhecimento, por ninguém procurar saber, por ninguém ir lá, por ninguém pedir os balanços.
as atas do Conselho Fiscal, que fizeram a aprovação dos balanços da FEG, porque lá tem um Conselho Fiscal que é tão responsável quanto a diretoria da Fundação, pela malversação do dinheiro público, pela inadimplência ou pela insolvência. Eles Só são tão... para deixar bem explicado para a população, a FEG não se resume simplesmente à escola que nós temos aqui no centro da cidade, mas também a Faculdade Franco Montoro, que também faz parte da FEG. Sim, eu acho que o maior responsável por essa despesa desproporcional seria a faculdade, onde representa o maior custo, né, de manutenção por parte da FEG. Então, aquilo que o diretor da faculdade falou, que a faculdade estava tendo um superávit, então, pelo que nós estamos analisando com base nesse relatório, não condiz com a realidade. Aparentemente não, até porque a faculdade não publica, né? Ela não tem dado publicidade no seu balanço, Balanço na sua financeiro. receita, na sua despesa, que também deveria ser lembrado pelos vereadores, que em tese deveriam estar fazendo essa fiscalização, não apenas o Conselho Fiscal da FEG. Porque isso é uma das funções dos vereadores. De todas as formas, em termos de dinheiro público, sim. Então, Nesse era no mínimo, por dever de ofício, eles quererem saber aonde foi e por que foi R$ 15.139.284,03. Neste caso aí, você falou relatório 2021, 22, 23 e 24, que é o que o tribunal julgou até agora. Uhum. Seguindo este parâmetro e esse acompanhamento, se não for tomado nenhuma providência, que análise que você faz aí em 25, 26, 27, 28, referente a esse déficit financeiro da FEG? É uma tendência natural que a prefeitura deverá continuar fazendo esse complemento, senão ela vai ficar insolvente. Alguém vai ter que contribuir com a FEG de alguma forma para que ela não fique deficitária, senão daqui a pouco ela começa a deixar de pagar seus funcionários, colaboradores, fornecedores. Devido ao seu autoendividamento. Sim. Então, se já está faltando dinheiro para saúde, segurança e educação, esse dinheiro poderia ser empregado lá. E, no entanto, está tendo que tapar esse buraco. Seria isso? Isso, poderia estar tapando os buracos das ruas da cidade. A gente Em fala que vez aqui já disso, não são mais tapando buracos. A gente já fala que não são mais buracos, são crateras, né? Não sei, eu não ando de carro, só de ônibus. Modesto, fazendo uma análise agora fria dessa situação, por essa análise do relatório, o que você pode falar para nós, assim, em termos de população, o que você pode levar de orientação para a população de como que está a situação da FEG? Olha, segundo a FEG alegou, ela criou um programa Pague Franco, que deve ter sido algum parcelamento, algo do gênero, que talvez tenha retorno. Mas a dívida ativa dela, no exercício 2024, teve um crescimento de 36,47% em relação a 2023, fortemente concentrado nas mensalidades do curso de medicina. A defesa, no caso a FEG, apresentou medidas adotadas: programa Pague Franco, protestos, processo de cobrança e protocolo de recuperação de débitos. E os dados de 2025 indicarão redução expressiva da inadimplência corrente. Mas essa redução tanto pode ser porque os funcionários pagaram ou porque ela parcelou a dívida deles a perder de vista. Se ele estiver pagando em dia uma prestação de R$3.000 para 100 mil de mensalidades atrasadas, ele vai estar em dia. Bom, agora nós temos que esperar, então, o relatório do Tribunal de 2025 para aí fazer essa comparação. E aguardar a próxima propaganda paga no jornal, né? Tá certo. Obrigado, Modesto.
Ou você quer fazer alguma consideração final? Não. Obrigado pela entrevista, pela orientação e pelas excelentes explicações. Boa noite. Vocês viram que nós falamos da FEG no início, a entrevista do Modesto? É isso aí que eu falo para vocês. Vocês viram a quantidade de dinheiro, de impostos que foram colocados dentro da FEG? Você acha justo pegar o nosso dinheiro, o imposto, que poderia ser utilizado em saúde, segurança, educação, e ser colocado dentro de uma autarquia que a gente não consegue descobrir por que está tendo esse déficit todo ano lá dentro? Foi 2024. Aí o prefeito veio e fala que as contas foram aprovadas. Mas que malabarismo que aconteceu? Vocês imaginam bem, 15 milhões de impostos que foram colocados dentro da FEG? Você acha justo isso? Você concorda com isso? O que os vereadores estão fazendo? Nada. Apuraram por que a FEG está nessa situação? Está aí, senhores. E assim nós vamos encerrar o jornal de hoje com um grande e forte abraço a todos vocês. Obrigado e até amanhã.